Feita a análise teórica sobre o comportamento dos regimes de câmbio fixo, o Krugman e seus coautores começam uma discussão de um caráter mais histórico-institucional, observando as políticas de ajuste macroeconômico e situações de câmbio fixo, nos contextos históricos objetivos em que elas se apresentaram, particularmente na época do padrão ouro e com maior atenção no período do sistema Bretton Woods. A ideia é explicitar os limites e as vantagens dos regimes de câmbio fixo frente aos flutuantes, algo que é balanço, inclusive, de um capítulo específico que trata deste tema. Antes de fazer isso, o Krugman e os seus colegas nos mostram, em linhas ainda muito gerais, a diferença que existe entre os sistemas possíveis de fixação da taxa de câmbio. Porque uma forma de fixar a taxa de câmbio é com respeito a uma moeda reserva, ou seja, a um ativo monetário emitido por um outro país, dólares, ou dívida pública em dólares. Esse é um tipo de regime de câmbio fixo que tem uma certa lógica de funcionamento. Para tanto, os países que vão adotar este regime precisam manter em reservas títulos denominados nesta moeda, dólares, dívida pública em dólares. Outro é o padrão, como o padrão ouro, na qual há um ativo de reserva, no caso o ouro, em que todos os bancos centrais que atrelam suas moedas ao ouro precisam manter reservas em ouro. A lógica, em princípio, é muito parecida. Sempre que eu tenho minha moeda atrelada a alguma coisa, eu preciso ter reservas naquela coisa específica. Só que essa coisa pode ser algo físico, reservas em ouro, ou pode ser títulos representativos, pode ser uma unidade de reserva específica, títulos de dívida em moeda estrangeira, inclusive com uma natureza escritural, vale dizer, sem uma natureza física específica. Agora, também há uma outra diferença. O padrão ouro significa que o ativo de reserva é idêntico para todos. No caso do padrão dólar, o ativo de reserva é a moeda emitida por um país especificamente. Não há um país responsável pela emissão de ouro. É um ativo, em algumas regiões do mundo, em alguns países mais do que em outros, há reservas físicas de ouro que vão ser objeto de aquisição. Porém, não há um único país emissor deste ativo de reserva, depende em grande medida daquilo que a natureza determina. Estes dois modelos têm implicações distintas em termos do ônus do financiamento do balanço de pagamentos e a capacidade de crescimento e controle das respectivas ofertas de moeda. Então, a dinâmica dos regimes de câmbio fixo depende do tipo de ativo a partir do qual eu estabeleço o parâmetro fixo com respeito à minha moeda. O melhor exemplo de um padrão de moeda reserva é o Acordo de Bretton Woods, é aquilo que se estabeleceu a partir, ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, que se torna um padrão para muitos países na sequência da guerra, na qual os bancos centrais fixam a taxa de câmbio de suas moedas em termos de uma moeda específica, do dólar. E, portanto, a intervenção para estabilizar as moedas implica trocar moeda doméstica por dólares no mercado cambial. A taxa de câmbio era automaticamente fixada por meio dessa arbitragem no mercado cambial. Isto tinha uma implicação mais geral, como nós vamos estudar particularmente no ponto 6 do programa, através da qual o país emissor dessa moeda, os Estados Unidos, no caso concreto, precisa manter o seu balanço de pagamentos permanentemente deficitário para irrigar o mundo de dólares. Na ausência disso, cria-se uma escassez. Essa escassez impede de dólares, impede os demais agentes estabilizarem as suas moedas. Então é um sistema que tem uma contradição implícita estrutural. O seu sucesso está associado, em alguma medida, ao país emissor do ativo de reserva manter permanentemente um déficit no seu balanço de pagamentos, quer seja um déficit no comércio, quer seja uma exportação líquida de capitais. O déficit no comércio ou em conta corrente, produz uma pressão no sentido da desconfiança da paridade desta moeda. É o chamado dilema de Triffin, que nós vamos estudar com maiores detalhes na sequência e também no ponto 6 do nosso programa. Nesse modelo de moeda reserva, o país emissor do ativo de reserva fica numa posição assimétrica frente aos demais,
porque ele é o único que não tem restrição no balanço de pagamentos. Todos os demais países têm uma restrição. Se os países são superavitários, estão recebendo excesso desta moeda e tem uma pressão de valorização dessa moeda, na qual a reserva está estabelecida, no caso o dólar. Se tem um déficit no fluxo cambial de dólares, um déficit no balanço de pagamentos, esse país tem um problema de pressão por desvalorização. A compra de ativos domésticos pelo Banco Central do país com a moeda reserva leva a uma questão que é a seguinte questão: o excesso de demanda por moedas estrangeiras no mercado de câmbio, as políticas monetárias expansionistas para todos os demais bancos centrais e um aumento do produto mundial. Outra é a situação do padrão ouro. No padrão ouro, cada país fixa o preço da sua moeda com respeito ao ouro. Isso implica que as taxas de câmbio se estabilizam por essa relação, mas nenhum país é emissor de um ativo de reserva e, portanto, em tese, nenhum país tem uma posição privilegiada no sistema. O exemplo que o Krugman e seus coautores nos ilustram é exatamente, com o qual eles nos ilustram, é exatamente o que está aí. Se nos Estados Unidos a onça do ouro é cotada em 35 dólares, e a mesma onça é cotada em 14 libras e 58 centavos de libra por dólar, eu tenho uma taxa de câmbio implícita de 2 dólares e 40 centavos de dólar por libra esterlina. Então não é que os Estados Unidos ou a Inglaterra fixem o valor da sua moeda frente a outra moeda. Ambos mantêm o compromisso de estabilizar o valor das suas moedas com respeito a um ativo de reserva, o ouro, e ao fazer isso, estabelece uma taxa de câmbio oficial implícita entre as duas moedas. O ajuste nesse sistema é tido como mais simétrico, ou seja, países superavitários, todos eles sofreriam uma pressão, porque estão recebendo reservas de ouro, seu estoque de moeda cresce e há uma pressão inflacionária sobre esses países que vai reduzindo sua competitividade com o passar do tempo. Países deficitários estão perdendo ouro e vão obter uma pressão deflacionária, uma queda de preços que torna esses países mais competitivos. Em tese, o excesso de pressão inflacionária no país superavitário ajuda a compensar a pressão deflacionária no país deficitário. A política monetária pode, inclusive, ajudar a acelerar esse processo, como nós vamos ver, as chamadas regras do jogo do padrão ouro. Quais são as vantagens e desvantagens desse sistema? Bom, para começar, que em tese há um ajuste simétrico. Não existe um país emissor do ativo de reserva que não tem problemas do balanço de pagamento. Existem países com superávit e países com déficit. Os países com déficit têm o problema de perda de reservas de ouro e de deflação. Os países com superávit o problema de excesso de absorção de ouro, digamos assim, e de inflação. E, por outro lado, isso seria uma espécie de restrição à criação de moeda, porque o Estatuto do Padrão Ouro, em geral, envolve limitar a criação de moeda a um certo nível das reservas. Se eu não obtiver mais reservas, eu não tenho como expandir a oferta de moeda doméstica. Isso pode ser um benefício no sentido de evitar pressão inflacionária, desde a perspectiva de uma análise monetarista, mas também pode ser um prejuízo, pode gerar uma pressão deflacionária. É exatamente a perspectiva de uma desvantagem na qual a política monetária não consegue ser utilizada para combater o desemprego. Há um nível de preços que torna-se estável com respeito ao ouro, porém, o preço dos bens e serviços vão ter que se ajustar a esta relação. Todos os bancos centrais têm que competir por reservas, o que acaba gerando também situações de desequilíbrio com desemprego em muitos casos. E países produtores de ouro, como Rússia, África do Sul, por exemplo, acabam tendo uma situação de vantagens relativas. Nós vamos mostrar para vocês, lá no ponto 6, a distribuição das reservas em ouro para ver como é que exatamente isso funcionava. Mas, em síntese, o padrão ouro pode ajudar a estabilizar surtos inflacionários, mas é muito ruim para combater a deflação. Portanto, há um ajuste macroeconômico, e não especificamente de balanço de pagamentos, que é assimétrico. O país deficitário que está perdendo ouro sofre mais. É importante lembrar também que predominou, certamente, até meados do final do século XIX,
iniciozinho do século XX, em muitos países, a existência do padrão bimetálico. No caso dos Estados Unidos, a prata só vai ser desmonetizada totalmente no comecinho do século XX, que é o sistema no qual a moeda estava atrelada a reservas tanto em prata quanto em ouro. Muitos estados, no caso dos Estados Unidos, foram bimetálicos neste sentido por um longo período de tempo. E a desmonetização completa vai acontecer da prata somente em 1900, novamente, no caso dos Estados Unidos. Então sempre havia uma cotação entre uma moeda e outra, em função da relação intrínseca de peso em prata e em ouro existente. Descobertas de prata ou de ouro poderiam alterar esta relação e alterar esta paridade. Isso, por um lado, era positivo no sentido de garantir alguma estabilidade para laço de preços, por outro lado, podia gerar entre países processos desestabilizadores quando os preços de mercado não convergissem para essas relações intrínsecas entre prata e ouro. Esse é o exemplo do que vai acontecer com a Inglaterra, como nós vamos observar na origem do padrão ouro inglês. O padrão câmbio-ouro é aquele no qual as reservas dos bancos centrais consistem em ouro e em moedas fixas em ouro. Isso aconteceu na saída da Primeira Guerra Mundial, que é uma espécie de um regime misto. Os países lastreavam a emissão da sua moeda, aqueles países que se estabilizaram depois do processo hiperinflacionário da saída da guerra, a partir das reservas em ouro e de moedas conversíveis em ouro, como a libra esterlina. Isso deu uma relativa flexibilidade para a gestão das reservas e do lastro nos anos que se seguiram, ali entre 25, 26 e 31. Mas essa flexibilidade não foi suficiente para evitar a debacle completa do padrão ouro, como nós vamos ver lá no ponto 6 do nosso programa.